Nessa aula 13, a gente vai tentar fazer o estudo dessa variação linguística e a gente vai tentar corrigir a atividade da semana passada, falar sobre as variedades situacionais e sociais. Também é um assunto que eu já tinha mencionado, vou abordar de uma forma como se vocês não conhecessem realmente, mas para aqueles que já têm algum conhecimento já ajuda, já facilita você revisar aquilo que você já conhece, né? Como eu já mencionei para vocês em outros momentos, revisar é sempre importante. O texto, pessoal, ele tá lá na página 52, texto 300 onças. Além disso, né, para aqueles que não viram, eu coloquei lá no Google Sala de Aula uma leitura realizada por uma colega minha que ela é gaúcha. E aí a gente consegue ter o contato, perceber essa variação gaúcha na forma dela de ler esse texto. Durante a leitura, é interessante que a gente observe. Provavelmente vocês passaram por esse processo também de ter um estranhamento. Isso acontece justamente porque se trata de uma variedade regional que não é a nossa, não é o nosso jeito de falar, né? O nosso jeito de falar português é diferente do jeito dos gaúchos falarem português, é diferente do jeito dos nortistas falarem português, e é exatamente isso que é a variedade regional. Então, o primeiro passo era vocês lerem esse texto, se pudessem ouvir esse texto também, para que vocês tivessem contato. Duas coisas são importantes na variedade regional. A primeira coisa, na escrita, a gente consegue perceber palavras que são diferentes, que a gente não costuma utilizar no nosso jeito de falar português. A gente tem, por exemplo, aí essa própria palavra que está no título, onças. A gente não utiliza esse termo para se referir ao que a gente identifica no texto, pela forma como ele se dá, que são essas onças que ele está falando. A gente tem outra palavra, guaiaca. Essa palavra, ela não faz parte da nossa forma de falar português e isso faz com que a gente tenha esse estranhamento. No caso, se tratam de variedades regionais. E essas variedades regionais, elas são gaúchas. Como é que eu sei disso, professora? Mesmo se eu não conhecer a variedade gaúcha, você pode identificar por outros aspectos do texto. Você pode ir lá embaixo do texto, olha aí no textozinho no quadrinho cinza. Lá embaixo você vai ver o nome do autor, João Simões Lopes Neto, e vai ver assim, ó, Contos Gauchescos. Além disso, você vai ver que foi publicado em Porto Alegre. E aí, se você olhar para um mapa do Brasil, você sabe que Porto Alegre fica nessa região aqui de baixo, na região sul do nosso país. Então, a gente já consegue, a partir daí, identificar qual é a variedade regional, caso vocês não reconheçam pelo jeito de falar. Mas alguns de vocês podem perceber também pelo jeito de falar, já que na mídia a gente vê muito essa ideia de que os gaúchos, eles falam com esse mais fechado, né? O E dele é mais fechado. A gente aqui no Ceará fala o E com toda a força da nossa alma. Aí eles já falam o E mais fechado, certo? Então é uma diferença clara que a gente consegue perceber aí. Isso só é percebido por meio da fala, se você estiver ouvindo um gaúcho falar. Mas na escrita, você consegue perceber pelas palavras diferentes, tá certo? Também. E pelo jeito de dizer as coisas, né? Às vezes ele coloca, a organização da frase dele é diferente da nossa organização de frases no português cearense. Ô, professora, Oi. Eu mesmo tentando falar normal, assim, como a gente fala no dia a dia, o seguinte, tem alguma hora que a gente fala igual o sotaque de lá. Não tem como a pessoa, eu acho que não tem como a pessoa ler esse texto e não dar um pouquinho de sotaque. Exatamente, porque é o jeito de falar. Eu acho que o do Cris foi influenciado também por ele ter ouvido o áudio. Você ouviu o áudio, Maiane? Não, não li. Então, provavelmente por isso. Se você fizer a experiência de ouvir o áudio e depois reler o texto, você vai fazer a mesma coisa do Cris. Arthur, você tinha falado? Você ia falar alguma coisa? Não, tia, porque na hora eu tava vendo o áudio da mulher, né, lendo esse texto, até ela errou. Sim, até ela errou na hora da leitura. E o Cristian errou na parte do texto que a mulher errou também.
Porque também, olha, tem uma coisa. Esses textos, quando eles são escritos, às vezes fica estranho pra gente ler, porque a gente costuma falar isso na espontaneidade. Mas quando a gente tá lendo, a gente se concentra mais, e aí a gente não sai tão natural, né? Gente, eu tô ouvindo, tem gente tocando forró aqui nos meus vizinhos. A gravação vai ficar com forró no fundo. Então, ó, pra vocês relembrarem, a gente tem as 5 regiões do nosso país. Aqui tem aqui, ó, a nossa região aqui. Como é que chama a nossa região? Nordeste. Nosso Nordeste, ele tem uma variação. E além da variação do nosso Nordeste, né, da região, a gente ainda tem umas variações que são por estado. Por exemplo, quem mora no Ceará não fala do mesmo jeito da pessoa que mora na Bahia, da pessoa que mora no Piauí, da pessoa que mora em Pernambuco. Cada um tem um sotaque diferente, tem palavras diferentes. E isso é o que a gente chama de variação regional. Cada uma dessas variações a gente dá o nome de variedade. Então tem a variedade cearense, a variedade maranhense, a variedade piauiense. E às vezes, quando a gente quer generalizar, a gente chama a variedade nordestina. Enfim, aí as regiões aí, né? Nós temos o Nordeste, nós temos o Sudeste, nós temos o Sul, nós temos o Centro-Oeste e nós temos o Norte, né? Então cada uma dessas regiões tem suas variedades. Variedades regionais, de região para região. Alguma dúvida com relação a isso? Oi. Eu tenho uma pergunta, não é nenhuma pergunta que poderia se fazer aqui, mas tem como um cara lá do Rio de Janeiro, tipo assim, uns 30 anos já, e vir pra cá e aprender o básico do sotaque do Nordeste? Tem. É super comum. Eu tinha porque, tipo, a gente tá aqui no dia a dia, tá todo mundo falando no mesmo sotaque, do mesmo jeito. E quando a gente passa muito tempo convivendo, a gente começa a falar parecido. Então, tipo assim, se eu passasse um ano lá na Paraíba, provavelmente eu ia começar a botar uns ti, um bi no meio das minhas falas. Eu nasci num lugar que tem bastante sotaque. Aí, eu me mudei com 3 anos, por isso que eu não peguei o sotaque. Qual foi o lugar? É em Icó. Tem bastante sotaque lá. Icó? É. Aí eles têm lá, o sotaque é bem marcado, né? Hoje vocês têm uma coisa que vocês têm contato com muita mídia, né? Então vocês veem muita gente falando diferente, influencia também, pra vocês não pegarem tanto o sotaque puxado. Eu tava vendo, né, alguns cariocas falando, mas eu tenho um que puxa muito o oeste, mano. Impressionante. Vixe, mas vamos aqui pra frente, que já são 1h32, armaria. Vamos lá. Então, ó, a primeira pergunta aqui, né, da primeira questão, depois que você fez a leitura do texto, é: a que se refere a palavra onças no título? Alguém aí que achou a resposta? Conto. Conto? É, conto, tio. O que seria esse conto? Conto, dinheiro. Dinheiro, né? Que aqui no nosso português cearense, o título seria, né, 300 conto. Mas no caso deles, eles utilizam 300 onças para se referir a dinheiro. Então, se você colocou dinheiro, você acertou. Se você não colocou, tá aí a resposta para você, dinheiro, tá certo? Ah, tia, mas eu não tinha como saber, que eu não sou gaúcha. Se você observar no texto, ou lá no segundo parágrafo, você vai ver que ele diz assim, ó: tinha perdido 300 onças de ouro. Aí você vê aí o ouro, você já fica assim, ó: o que é feito de ouro? Que levava para pagamentos de gado que ia levantar. Para pagamentos. Então, o que a gente usa para pagamento? Dinheiro. Então, aí já dá para você ter uma noção, né? E, além disso, o livro indicava que, se você não, mesmo assim não compreendesse, fosse pesquisar no dicionário. Item B. Ou poderia perguntar para a professora, né? Eu poderia perguntar para a professora. Tem diversas alternativas que vocês poderiam usar. Agora me diz uma coisa. A gente entendeu que é dinheiro. Aí a B, ela pergunta assim, ó: de que outra forma esse título poderia ser compreendido? 300 onças. A pessoa olhasse esse título pela primeira vez, não tivesse lido o texto, ela poderia entender que o texto ia falar sobre o quê? Animais. Ah, tia, não escrevi do jeito que a tia tá escrevendo aí. Mas se você escreveu nesse sentido, que era animais. Se você escreveu desse jeito, fazendo referência a isso, então você também acertou. É só uma forma de escrever diferente, né? Mas o sentido você conseguiu entender. Na questão 2, a gente tem aqui:
No trecho lido, há muitas palavras e expressões características de certa região do Brasil. Aí ela pede para você anotar no seu caderno essas palavras e expressões que você não entende, são dessa outra região. Então você vai só olhar lá no texto e você vai procurar essas palavras e aí você vai pensar dentro do texto qual que seria o possível significado para essa palavra. Alguém que tenha feito essa questão, você colocou qual palavra? Eu coloquei onça. Onça, pronto, a primeira palavra é onça, né? Aí a gente já sabe que o significado é dinheiro, né? Guaiaca, muito bem, Joab. Guaiaca, qual o significado que poderia ser guaiaca? Não sentir na cintura o peso da guaiaca. Você acha que ele ia botar uma pedra na cintura? Tia, vai que né, a pessoa tá precisando fazer um pagamento. Alguém disse aí que é um cinturão de couro, né? Joab, você pesquisou no Google? Pronto, olha aí. Aqui tinha, né, dizendo que se você não soubesse, você podia pesquisar no Google o significado. Então, ó, o significado é esse aí, ó. Cinturão de couro. Tipo uma pochete, né? Eu vou deixar só essas duas palavras, porque rato são 1h40, meu Deus do céu. A 2, ela só pede isso, né? Só precisa responder a A, porque a B diz só pra se você não conseguir compreender o significado, usar um dicionário. Então, eu coloquei assim, não precisei. Pronto, você pode botar aqui não precisei, né? Se não tiver precisado. Aí quem tiver precisado, bota que precisou. O conto está em primeira pessoa. Quem narra é o protagonista. A quem o protagonista está contando essa história? Ao amigo dele. Eu coloquei, né? Pronto, a um amigo dele, né? Alguém não tinha identificado essa resposta? Eu coloquei Patrício, não coloquei pro amigo dele. Eu coloquei Patrício, pro Patrício. Patrício? Por quê? Olha aí, tio, ó. Cadê? Então, Patrício está doente? Patrício... Isso foi alguém que perguntou a ele, Cris. Eu acho que Patrício é alguma função, porque como vocês podem observar aí no texto, ele tá com inicial minúsculo. Se fosse o nome dele, ia ser em maiúsculo, né? Porque é nome próprio. Mas vai que eles começam assim. E outra, não é nenhuma um texto, tipo, mas como tá escrito, informal. Mas como tá escrito, seria preciso usar essa indicação, se fosse o nome dele. Aqui diz que é uma expressão usada para membros da classe nobre. Seria como você dizer, e aí, patrão? Tá doente? A gente usa aqui no... entendi. Né, no português, no tipo cearense a gente usa o patrão. Boa, patrão. Como é que eu vou trabalhar aqui, patrão? Aí, patrão, tu é quanto de troco? Nesse sentido. É a mesma coisa. Vamos lá, pro B. Indique uma característica do protagonista. O que esse protagonista é? Eu coloquei pobre. Pobre, pronto. Já tem aqui uma característica. E justifique a sua resposta com o trecho do texto, né? Basta a gente olhar aqui quando ele diz lá, eu era muito pobre, né? Aí você tem que botar, pois no texto... Não pode ter preguiça na hora de botar a resposta, não. Pois no texto, ele afirma... Qual deve ser a profissão desse protagonista? E aí, o que vocês acham que ele é? Vocês acham que ele faz um serviço na agricultura, né? Eu acho isso, né? Também concordo. Ele faz caseiro, né? Também pode ser. Faz serviço na agricultura. Antes eu posso colocar só limpador de terra. Porque limpador de terra é tipo, aí tira a grama, né? Vai para uma grama. Mas ele deve ser tipo assim, como o colega aí falou, né? Caseiro. Que é aquela pessoa que ajuda, né? O patrão. Tem um nome que agora eu não consigo mais me lembrar. O nome da... Jardineiro? Não, é a pessoa que fica nas fazendas. Fica na fazenda cuidando do gado.
Pastor? Agricultor, tia. Pode ser agricultor, pode ser... Pastor, não, tia. Ele pode ser vaqueiro, né? Já que ele disse Boiadeiro. 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 Ele pode ser boiadeiro, né? Que ele disse que ia usar esse dinheiro lá pra pagar o gado. Pode ser também boiadeiro. Alguma dessas profissões aí é a dele. Não tem como a gente saber exatamente porque no texto não diz, né? Tipo, não, eu posso colocar só limpador de terra? Pode botar, é a sua opinião, né? O que tá dizendo aqui. Qual deve ser a profissão do protagonista? É a opinião. E a mente mudar, sai. Vamos lá. AD. Em que região do país ele vive? Rio Grande do Sul? Pronto. Exatamente. Pessoal, tá indo muito rápido. Alguém tá se perdendo aí? Eu não tô não, né? Vamos lá. 4. Tia. Ai, é verdade, né? Ave Maria, já são 3. Já vai. Ó, falta 10 minutos pra acabar a aula de português. A gente nem terminou o conteúdo. Lá, 4. Só estamos corrigindo. Vamos lá. A. Aqui tem o trecho, né, pra gente reler. Quando botei o pé em terra na arrumada da estância, ao tempo que dava as boas tardes, né, ao dono da casa, aguentei um tirão seco no coração. Não senti na cintura o peso da guaiaca. Né? Vamos lá. Ó. O trecho procura representar a maneira como a personagem fala, né? Que recursos são utilizados para isso? Copie no caderno as alternativas corretas. Nos contos populares, essas variações regionais, elas são usadas para, de certa forma, a gente ter as características do personagem, para marcar de que região é, tá certo? Então, quando isso acontece, a gente consegue perceber melhor qual é a região onde esse conto popular foi construído, né? Aí aqui tem itens que vão dizer, você vai dizer, é como se você fosse dizer se é verdadeiro ou falso. Os que forem verdadeiros, você vai colocar aqui na sua resposta da 4, tá certo? Da 4. Então, ele usa para indicar a fala do personagem, né? O emprego do registro informal. Ele usa o registro informal. Eu coloquei só um e nenhum. Ele utiliza uma pontuação que reforça a expressividade? Não. Não? Eu não coloquei problema. Quando ele bota aqui essa exclamação no boas tardes, quando ele bota esses 3 pontinhos, né, reticências, no tirão seco no coração. Ele utiliza, pessoal. Essa daí, ó, é para vocês perceberem alguns aspectos gráficos, né? Por exemplo, esse ponto de exclamação, ele não costuma ser muito utilizado na linguagem formal, não. A gente utiliza pouco. Porque a linguagem formal, ela busca minimizar as emoções. E esse ponto de exclamação, ele indica muita emoção. Então, ele é um tipo de pontuação que é usada nesse texto para indicar justamente essas emoções. O ponto de reticência, né, também, ele não é muito bem visto na linguagem formal. Então, são pontuações características da linguagem informal. Essas pontuações aí, elas aparecem mais na linguagem formal, tá certo? Então, a 2 também está correta. Ele utiliza a ausência de pontuação? Eu acho que não. Não, né? A ausência de pontuação não. A gente tá vendo aí que ele tem pontuação. Ele faz emprego de registro formal? Não. Ele utiliza um vocabulário erudito, aquele vocabulário difícil que é das igrejas? Não. Existe uma diferença entre erudito e formal. O erudito é uma forma de linguagem formal, mas ele é mais formal do que o de costume. Porque a linguagem erudita ela é quase inacessível. Tem gente que nem consegue entender. Tem gente, por exemplo, que diz, eu leio a Bíblia e eu não entendo nada, porque utiliza um vocabulário erudito. Vamos lá. Ele utiliza um vocabulário característico da região de origem? Sim. Aí na B você vai justificar, né?
Aqui é mais porque você vai justificar por que o texto utiliza esses mecanismos aqui para indicar esse jeito de falar do personagem. Então, seria para caracterizar esse personagem, para a gente perceber que esse personagem ele é dessa região, para a gente perceber que o jeito de falar dele. As variedades regionais, elas são utilizadas pelos personagens ou pelo narrador de um conto popular para nos dar informações sobre o grupo ao qual esse personagem pertence. Então, a partir da forma como esse personagem fala no texto, né, das expressões que ele usa, eu consigo identificar se ele é, por exemplo, um conto nordestino, se é um conto gaúcho, se é um conto da região norte. Então, isso também indica. Algumas palavras, por exemplo, indígenas, vão me sinalizar que se trata de um conto indígena. Então, você consegue perceber pela linguagem do texto, né? Isso aí é pra fazer também? As características do personagem. Não precisa escrever isso aqui, tá certo? Consegue entender isso? Que as características, o jeito do personagem falar no texto indica as características da região, do grupo ao qual ele pertence. Variedades situacionais. As variedades situacionais, elas são aquelas variedades que a gente muda o jeito de falar de acordo com a situação que a gente está, né? Você não fala do mesmo jeito em diferentes situações, você fala de forma diferente. Por exemplo, você tem aqui, a gente tem os dois tipos de registro, o informal e o formal. Se eu estiver em uma conversa mais formal, eu vou utilizar um registro mais formal. Eu não vou utilizar gíria, eu não vou utilizar abreviações, eu vou utilizar a linguagem, né, escrever o melhor, o mais próximo da norma culta que eu puder, né? Então, eu vou escrever o mais correto possível, de acordo com a gramática, né? Respeitando as regras do português e tudo mais. Agora, se eu estou numa situação mais informal, eu vou falar e escrever de uma forma mais informal. A gente tem, por exemplo, aqui, ó, a situação jogando videogame. No momento em que você está jogando videogame, você usa o registro formal ou informal? Informal. Tia, outro negócio aqui também que é tipo um circo. Pronto, um circo. O que tem o circo? Eles só usam palavra informal. Sim, o palhaço, as pessoas lá, né? Gírias. Tipo. Uhum. Exatamente. Então, são situações mais informais. Um outro caso que a gente tem é conversa no WhatsApp. A situação do WhatsApp. O WhatsApp, ele é um registro mais formal ou informal? Coloca aí no chat o que vocês acham. Mais formal ou informal? Informal. Formal. Pedro Lucas disse que é formal. Cris disse que era informal. Depende de quê, Depende, Cris? tia. Vai que é um negócio muito importante, uma reunião pelo WhatsApp, que não dá pra fazer uma ligação dos bichos. Que tipo assim, vai que a pessoa não sabe nossas gírias. Sim, exatamente. Se você vai conversar com uma pessoa que não conhece as suas gírias, que não conhece o seu jeito de falar, com uma pessoa que você não conhece, por exemplo, você vai procurar buscar um registro mais formal. É exatamente isso que o Cris está dizendo. Agora, se você vai falar com seu amigo, você vai se comunicar com figurinha, você vai se comunicar usando abreviação. E na aula, a gente utiliza tanto a linguagem formal quanto informal. Às vezes, quando eu estou explicando, eu falo de um jeito mais formal. E no momento em que eu estou conversando com vocês ou brincando de alguma forma, eu utilizo um registro mais informal, né? Então, eu utilizo gírias, outro jeito de falar. Vocês podem observar isso também durante a aula. Então, isso varia de acordo com a situação. E aí tem uma outra situação aqui, ó. A pessoa está lá numa entrevista de emprego. Ela vai utilizar o registro formal ou o registro informal? Formal. Formal. Exatamente. Por quê? Porque ela precisa, né, ela precisa se comunicar
de uma forma mais clara, mais objetiva, de uma forma que a pessoa com quem ela está falando, independente dessa pessoa conhecer ou não gírias ou coisas, essa pessoa vai entender ela. Isso aqui, pessoal, é a explicação para vocês entenderem essa questão das variedades situacionais, que varia de acordo com a situação. É só você pensar, ó, quando eu falar variedade situacional, você pensa assim, tem a ver com a situação. E essa situação, ela pode ser mais informal ou mais formal. E aí tudo depende da situação. Se você está jogando, por exemplo, um videogame no seu grupo de amigos ali, no seu squad, você vai utilizar uma linguagem mais informal, você vai ser espontâneo, você vai conversar. Se você está numa situação que você está numa entrevista de emprego, você vai buscar ser mais formal para a pessoa saber que você é uma pessoa de confiança, que você é uma pessoa que sabe levar o trabalho a sério, né? São situações diferentes, uma situação de entretenimento, uma situação de busca de emprego. E a situação do WhatsApp está entre os dois termos. Então, em alguns momentos, nas aulas, por exemplo, se eu estou mandando uma mensagem para vocês no grupo do WhatsApp, eu procuro ser um pouco mais formal. Procuro fazer toda a correção da minha escrita, para ficar todo organizadinho. Se eu estou digitando lá no privado, a gente está conversando sobre anime, eu escrevo de qualquer jeito, eu uso gíria. O importante é você saber diferenciar a situação. Dando continuidade, também existe, são 3 tipos de variação. Agora tem as variedades sociais. O que são as variedades sociais? Elas são as variedades que elas mudam de acordo com as características socioculturais dos grupos. Então, por exemplo, a gente tem o grupo das pessoas que são otaku. A pessoa que é otaku, ela utiliza expressões em japonês durante a fala dela, né? Ohayo, arigatou, oni-chan. Ela vai começando a agregar no seu jeito de falar umas palavras que para as outras pessoas que não conhecem esse universo não faz nenhum sentido. Mas para aquele grupo faz. Por exemplo, também quem joga videogame, quem joga Free Fire, a pessoa diz assim, eu tava jogando ali com o meu squad. Aí quem não entende, e que é squad? O que é duo? O que é capa? Exatamente. Aí, além disso, também existem outros grupos. Por exemplo, os grupos das pessoas que são médicos. Eles têm um jeito de falar próprio. Os psicólogos têm um jeito de falar próprio deles. As pessoas que são mais velhas, né, que têm lá seus 60 anos, elas falam diferente das pessoas que têm 12 anos. Essas variações que acontecem por causa da classe socioeconômica, por causa do nível cultural, do nível de escolaridade da pessoa, por causa da profissão que a pessoa tem, por causa da idade que essa pessoa tem ou por causa dos interesses que ela tem, a gente chama todo esse conjunto de variação que acontece de variedades sociais, porque ela tem a ver com a situação sociocultural dessa pessoa. Dentro das variedades sociais, a gente tem as chamadas gírias e os jargões. As gírias são uma coisa mais informal. As gírias são aquelas expressões, abreviações ou palavras que os grupos costumam usar que só aquele grupo entende. E aí elas são mais informais. Por exemplo, aquilo que eu falei, né? Da gíria dos otakus, a gíria dos skatistas, do surf. E a gente tem também os jargões. Os jargões são palavras mais formais. Palavras tão formais que tem a ver com a profissão da pessoa, geralmente. Então, se a pessoa trabalha ali na medicina, ela fala palavras que você fica assim, meu Deus, ao invés de dizer que você está com uma dor de cabeça, ela vai dizer que você está com uma
cefaleia. Aí você vai ficar, o quê? Quando você vai ver, cefaleia é a mesma coisa. Dor de cabeça. Então, ele vai utilizar outras palavras para se referir àquelas coisas que não são normalmente utilizadas no nosso dia a dia, porque a profissão dessa pessoa faz com que ela conheça outras palavras. Tudo entendido, né? Variedade regional, situacional e social. A atividade é da página 64, questão 1 até a 3. Apenas responder, não precisa copiar não, só responde. Você lê os textinhos, lembra do que eu expliquei e aí você vai responder essas questõezinhas para você exercitar esse conhecimento sobre variedade situacional e variedade social, tá certo?